aula é sobre fadiga central e periférica. E aí, a gente tem que voltar mais uma vez na fisiologia para a gente entender, né, qual o processo da fadiga. Deixa eu só ver aqui a exibição para eu poder melhorar. Prontinho. Opa. Rapidinho que saiu daqui. Então, a gente começa com a definição, né? Para a gente entender fadiga, a gente tem que entender que a gente tem uma redução induzida pelo exercício na capacidade de gerar força ou potência, né? Uma incapacidade de manutenção da força ou da potência produzida durante o exercício. São 3 bibliografias aqui. Déficit motor, declínio de função mental na percepção, descrita como diminuição gradual da capacidade do músculo de manter uma força até o final de uma atividade. Gente, só para a gente entender, né, dentro desses conceitos aqui, a gente tem que entender que essa redução de força ou potência, tá? Que ela é ocasionada pelo exercício, né? E a gente também tem alguns aspectos mentais, né? Da percepção mental, de você já não conseguir, mesmo você querendo alcançar aquele objetivo, você não consegue, ou uma fadiga, né? Porque a gente também fala em fadiga e em cansaço mental também, né? Mas aqui a gente vai trabalhar muito mais essa fadiga fisiológica muscular, né? Durante o exercício. Então, a fadiga, a gente tem 2 mecanismos de fadiga. Fadiga periférica ou central, tá? Os mecanismos envolvidos na fadiga periférica, e só uma observação, né? Os mecanismos de fadiga, gente, na verdade, a gente vai trabalhar aqui muito hipóteses, possibilidades, né? Que gerem essa fadiga. Porque a gente não tem um mecanismo fisiológico definido, né? Uma fisiopatologia desse processo de fadiga, tá? Então, até porque a gente tem que entender que como o metabolismo energético, o metabolismo da contração muscular, mas principalmente o metabolismo energético, ele envolve vários tipos de mecanismos diferentes, né? Então, a gente pode entrar em várias nuances dentro desse metabolismo. Então, quanto mais a gente entende, né, da fisiologia da contração muscular, da fisiologia do metabolismo energético, né, de como a gente produz energia para a contração, e com isso para o exercício físico, melhor a gente entende essas possibilidades dos mecanismos de fadiga, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de depressão de fosfocreatina no músculo, acúmulo de prótons no músculo, depressão de glicogênio no músculo, tá? Causando a fadiga periférica. A fadiga central, a gente tem a hipótese de um decréscimo de concentração de glicose sanguínea, tá? E de um aumento na proporção da concentração do triptofano para os aminoácidos neutros no sangue. Esse mecanismo de triptofano e aminoácido é um mecanismo um pouco diferente do que eu acredito que vocês tenham visto, né, em fisiologia geral. Então, a gente fala um pouco dele, mas também não é nada que vocês precisem decorar, tá? É só para a gente entender essa participação do triptofano, né, nesse mecanismo de fadiga central. Aí, gente, a gente tem aqui, né, um exercício moderado a intenso, né? Como que seria, né, esse processo de fadiga? A gente está no processo de exercício de moderado a intenso, né? O exercício leve não vai gerar fadiga, por quê? Porque a gente está em vias metabólicas muito mais, não vou dizer fisiológicas, porque todas são fisiológicas, mas é uma via lenta,
né? O exercício leve, ele vai usar as vias aeróbias, né? Vias lentas de obtenção de energia vão dar conta, né? Então, você não tem uma sobrecarga. Aqui a gente vai estar trabalhando sobrecarga, tá? Essa sobrecarga pode estar concentrada na parte neuromuscular, na parte metabólica, na parte adrenal, tá? Aí, como eu falei com vocês, isso tudo, gente, vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Por isso é tão difícil você definir, né, qual é o mecanismo que causou. Se ele veio de um mecanismo neuromuscular, se ele veio de um mecanismo metabólico ou adrenal, tá? Quando a gente está pensando na hipótese neuromuscular, a gente está pensando num decréscimo, né, de função neuromuscular. Voltando ao mecanismo de contração muscular, a gente tem a junção neuromuscular, neuromotora, né? Lembra daquela placa motora? E aí, ali você tem uma junção da terminação nervosa, né? Com as fibras musculares. Dando o sinal, né? Através de neurotransmissores para a contração muscular. Sinais elétricos, né? E sinais químicos também. E aí, quando você tem uma fadiga, né? Você tem é como se aquela junção ali, né? Alcançasse um limite, né? De saturação. Ela já não está respondendo àquele estímulo, entendem? Então, a gente, inclusive, aí só para ilustrar mesmo, não está dentro da parte desportiva, mas alguns medicamentos causam isso, né? Alguns medicamentos podem causar tremor, fraqueza muscular, medicamentos que trabalham, né, com recaptação de neurotransmissores, ou oferta, né, de neurotransmissores, neurohormônios, eles acabam causando essa falta de resposta na junção neuromuscular. Então, perda de pressão palmar, né, de força de pressão, ou então tremedeira, né, tremores, enfim, falta de firmeza, né, no controle motor. A sobrecarga metabólica está envolvida, né, ao metabolismo energético. Então, a gente pode ter ou por depleção de glicogênio, né, ou por um desequilíbrio de aminoácidos. E a sobrecarga adrenal, né, a gente vai ter um decréscimo na resposta do cortisol. E aí a gente pode causar fadiga central ou periférica com prejuízo nesse rendimento esportivo, né? Outras causas possíveis, tá vendo? O tempo todo a gente vai falar de causas possíveis da fadiga. Depleção de substratos energéticos, diminuição, a gente até já falou disso quando a gente fala de depleção de glicogênio, né? Ou da glicose sanguínea, diminuição da ressíntese de ATP, tá? Isso é muito importante, porque o ATP, ele vai precisar, né? A gente já discutiu isso em outras aulas de metabolismo energético, né? A gente vai precisar fornecer mais fosfato para transformar o ADP em ATP. Alterações nas concentrações fisiológicas de metabólitos. Aí a gente tem a concentração de ácido lático, né, de fosfato, de hidrogênio, potássio e cálcio. Então, assim, depleções de cálcio, a gente precisa do cálcio na contração muscular, né? Então, essa depleção vai impactar diretamente, né, no rendimento. Acidificação do meio, né? Através do excesso de prótons, né? No caso do hidrogênio. O ácido lático, que é uma das hipóteses até para cãibra, né? Formação de ácido lático. Então, a gente tem todas essas outras possíveis causas, tá? Aqui só para a gente fazer relembrar um pouquinho, né? Nessa figura nem está muito visível, não, mas vamos tentar. Aqui a gente tem, né, o sarcoplasma, né, a membrana sarcoplasmática, né,
que envolve o sarcolema, que é a unidade contrátil do músculo, né? E aí a gente tem aquelas moléculas de actina e miosina, né? Elas são dependentes de cálcio para tirar uma molécula. Gente, não sei até que ponto vocês foram de contração muscular, tá? Mas a gente tem actina e a miosina, e a gente tem uma molécula chamada troponina, tá? Que está envolvendo aqui, ó, tá? A tropomiosina e a troponina, né? E aí essa tropomiosina, ela envolve, né? As moléculas de actina. E aí o que vai acontecer? Você precisa do cálcio, né? Quando você libera o cálcio do retículo sarcoplasmático, ele vai fazer aqui uma movimentação dessa tropomiosina para que ela saia da molécula de miosina e permita que a actina se encaixe nela, fazendo aquela contração muscular, tá? Isso estou falando grosseiramente, mas só para a gente entender aonde que aparece cálcio nessa história toda, né? A gente pensa em musculatura, não pensa em cálcio. Cálcio a gente só pensa em osso. E, na verdade, o osso, né? O sistema osteomuscular, né? Os ossos, não é à toa que a musculatura estriada, a musculatura contrátil, de contração voluntária, ela está próxima do osso. Porque o osso, ele está fornecendo ali o tempo todo, né? Através de controle hormonal, ele está fornecendo esse cálcio para o músculo, e o músculo, quando esse cálcio está em excesso, ele está devolvendo para o osso, né? Então, por isso é tão importante, né, a gente entender que cálcio não é só para fortalecer o osso. Ele tem uma ação direta na contração muscular. Tanto de musculatura lisa quanto estriada, tá? E depleção das reservas de creatina fosfato e glicogênio muscular. Especialmente em exercícios predominantemente anaeróbios, tá? A fadiga, ela está associada a um aumento de concentração de metabólitos como íons de hidrogênio, fosfato inorgânico, potássio, resultantes das vias energéticas anaeróbias, causando redução da contração ou da força muscular, tá? Então, por isso, os exercícios de força, de alta intensidade e predominantemente anaeróbios são os mais passíveis, né, de virem com esse mecanismo de fadiga. Mas por que o anaeróbio? Aí vamos entender aqui, né? No mecanismo anaeróbio, de obtenção de energia, a gente vai ter a creatina fosfato, né? Como fonte primária, a gente sabe que são aqueles 5 primeiros minutos, né? Que ela vai estar sendo mobilizada. Então, vai ter o quê? A creatina liberou o fosfato, né? Transformando ADP em ATP, né? Os exercícios anaeróbios aláticos são de alta intensidade e curta duração. Por isso, aquela mobilização, aquele uso da creatina fosfato, né? É aquele cara que, se a gente vê um vídeo, né, de levantamento de peso olímpico, que agora até tá na moda, porque é uma das modalidades do CrossFit, né? Dentro do CrossFit você tem treinos de LPO. Você vê que são segundos, né? É aquele peso absurdo e o cara olha para aquilo e alta intensidade, curta duração. É pegar, levantar e soltar, né? Porque mais do que aquilo, você vai entrar num processo de fadiga, né? O músculo não vai aguentar. Claro, você tem todo um trabalho, né? De aumentar aquela massa muscular, de melhorar essa resistência, né? Para a gente poder chegar naquele ponto daquele peso ali que o cara vai pegar. Mas ainda assim, mesmo ele com condicionamento, com aumento da massa muscular, são segundos, porque aí vai esgotar essa fonte energética e ele não tem tempo, segurando aquele peso, mantendo aquela contração muscular, de disponibilizar energia por outra via metabólica, ok? E a gente tem um mecanismo de fadiga central, né, que envolve o sistema nervoso central. Aqui, na periférica, né, a gente está falando de obtenção da musculatura periférica,
né? Então, é um mecanismo local. A fadiga central, claro que vai influenciar também, né, na periférica, né, na área, na musculatura periférica. Só que ela envolve o sistema nervoso central, né? Gente, claro, né? O sistema nervoso central está atuando o tempo todo, mas vocês entenderam que é um mecanismo muito mais localizado quando a gente tem a periférica. Quando a gente fala da fadiga central, a gente envolve, inclusive, fatores psicológicos, né? E também os neurotransmissores, que são a dopamina e a serotonina, tá? Então, é a sensação de cansaço, letargia, perda de capacidade de concentração e raciocínio. Gente, como eu falei, a gente vai estar trabalhando o tempo todo hipótese. Então, a hipótese da fadiga central, né? A gente destaca papéis de aminoácidos que são precursores de alguns neurotransmissores cerebrais. Adrenalina, dopamina, serotonina e noradrenalina. Eu tenho alguns artigos sobre essas hipóteses. Aí, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar. Inclusive, eu estou devendo a aula de ontem, mas hoje eu tive uma crise de coluna terrível, gente. Muita dor lombar. Isso é culpa do meu excesso de peso. Preciso tomar vergonha na cara, fazer dieta, passar fome. Mentira, passar fome não. Mas eu preciso... E aí, ontem acabei tomando um remédio para um relaxante muscular e esqueci de mandar para vocês. Mas aí hoje eu mando. E aí eu mando junto esses artigos, tá? Sobre esse mecanismo dos neurotransmissores na fadiga central, para quem tiver interesse. Então, assim, a gente supõe que, sob condições de exercício físico intenso e prolongado, esses neurotransmissores vão influenciar os sistemas monoaminérgicos. Mas, Amanda, o que são sistemas monoaminérgicos? Vamos lá. Monoaminérgicos é quando você está trabalhando uma amina, né? Que a gente chama de amina. A noradrenalina, por exemplo, é uma amina vasoativa, né? Uma droga vasoativa quando a gente usa, né, noradrenalina em forma de medicação. Porque a noradrenalina, né, a gente usa para fazer contração, contração vascular, né, para a gente aumentar a pressão sanguínea. E aí, o que acontece? Quando você está usando a noradrenalina, aí, no caso, né, no exercício físico, o seu cérebro vai entender o exercício como um estresse. A gente já conversou sobre isso, né? E aí, nesse estresse, o cérebro vai liberar, né, tanto adrenalina quanto noradrenalina, serotonina e dopamina. Essas três aminas, né? A noradrenalina, ela vai gerar energia, né? O interesse, é o sistema de luta e fuga. A noradrenalina é o que te faz lutar. Então, ela aumenta a vasoconstrição, ela contrai pupila, né? Ela é constritora, ela é de você, para contração muscular, para você correr melhor, né? Para você ter uma força de impulso, eu li impulso ali, uma força de explosão maior, né? A serotonina, ela vai estar trabalhando o seu impulso, né? Então, como que a serotonina vai trabalhar o impulso? A serotonina é o que a gente chama de droga da felicidade, né? Então, no caso da serotonina, é aquela coisa do seu ânimo, né? O impulso, a vontade de você ultrapassar a barreira, de você ir a mais, você está correndo, né? Eu já gostei não, né? Já aguentei correr. Já treinei muito com corrida e já deve ter uns 8 anos que eu não corro. Corro assim, 1 minuto na esteira, fico com um cachorro com a língua para fora, cansada, mais 10 minutos, depois eu corro 1 minutinho e mais 10 minutos cansada. Isso a gente sabe que é questão do condicionamento. Na verdade, a gente precisa, aos pouquinhos, ir condicionando esse organismo, né,
a ultrapassar esse 1 minuto que eu passo correndo, tem que virar 1 minuto e meio, que vira 2, que vira 3, daqui a pouco eu estou correndo 10 e descansando 1. Mas a gente precisa de constância. Até para isso, porque a gente precisa desses neurotransmissores trabalhando para que a gente possa ultrapassar essas nossas barreiras físicas, né? E a gente vai falar disso mais na frente, que é o que a gente chama de overreaching, né? Que é você alcançar uma meta maior do que o seu limite fisiológico, né? E a dopamina, gente, dopamina e serotonina, tá? São duas aminas, dois neurotransmissores muito envolvidos com humor, né? Com prazer, vontades. Então, assim, a falta deles, inclusive, né? A gente está vendo aqui no meio que gera ansiedade, irritabilidade. Então, estão muito ligados, né? As funções cognitivas. Então, aqui, se a gente vê, ó, são 3 esferas, né? Na esfera da noradrenalina, quando você tem só noradrenalina, né? Noradrenalina com serotonina, vai te gerar ansiedade e irritabilidade. Quando você tem só noradrenalina, quando você vem com noradrenalina, dopamina e serotonina juntos, você tem, né, o que te causa as emoções, o seu humor e a função cognitiva. Qualquer desequilíbrio nesse eixo, né, ou seja, se você tem mais serotonina do que noradrenalina, você vai ficar você vai ter vontade, mas vai faltar aquela explosão. Se você tem falta de dopamina, você pode até estar irritado. Eu preciso correr, eu preciso fazer. Mas falta aquela coisa assim no seu coração, que você fala, cara, mas tô irritado, mas não vou porque não tô afim, tá? Então, esse equilíbrio, tá, desses neurotransmissores é o que causa, é o que assim, a gente, e outra coisa, o exercício físico, ele estimula a produção deles, né? Então, se você tá só sentado no escritório, trabalhando, então você tá ali sob pressão, tem que entregar um prazo para um chefe, não sei o que, não sei o que. Ali você tá só com a noradrenalina trabalhando. Você não tem prazer de estar tomando esporro do chefe, né? E aí, se você não faz o exercício físico, uma outra coisa que te melhore essa outra sensação de vontade, de iniciativa, de prazer, né? Tanto que tem pessoas que falam que o exercício antes do trabalho, eu também já pude experimentar isso, te dá mais disposição, te dá mais ânimo, né, para você executar suas tarefas do dia. Só que aí também a gente tem, né, como isso está tudo envolvido no processo de contração muscular, né, voltando, não terminei, a gente acaba entendendo, né, que a fadiga pode vir por uma falha, até porque a gente tem um mecanismo na fenda sináptica, né, para esses neurotransmissores agirem, a gente precisa que eles sejam recaptados. Então, às vezes, até o próprio mecanismo de recaptação está defeituoso, né? Ou a própria produção está deficiente. E aí, isso pode gerar essa fadiga central, tá? A periférica, né? Para a gente explicar mais detalhadamente, ela até encontra, como eu falei, suporte mais embasado cientificamente. A central, né, acredita-se que vem dessa questão das monoaminas. Só que também não tem nada exatamente definido, né? Como a gente também fala, a glicose, quando está mais baixa no cérebro, né, o cérebro é dependente energeticamente de glicose. Então, quando você tem uma baixa de glicose, isso também causa alterações no sistema nervoso central, que também causa esse reflexo de fadiga, né? Aqui, na fadiga periférica, né, a gente tem que estar mais focado nos fatores que resultam do processo de contração, como a gente já falou, né? A gente está mais focado na contração muscular, né?
e envolvem, né, impedimentos na transmissão neuromuscular, no retículo sarcoplasmático, entre outros, que é aquela questão do cálcio que eu falei rapidamente aqui antes. E nessa fadiga periférica, a gente vai ter uma fadiga de baixa frequência, né, que é uma fadiga de recuperação lenta, tá? E prolongada, né? E ela está muito relacionada a esse turnover proteico necessário para a recuperação das estruturas lesionadas no exercício. Então, essa fadiga de baixa resistência é aquela fadiga mesmo de você sentir que o seu músculo ainda não está dando conta, né? Ela está... aquela sensação de cansaço muscular mesmo, né? E que ela acaba se normalizando conforme você vai repondo essa fibra muscular, né? Conforme você vai disponibilizando as proteínas para esse turnover proteico na recuperação. Aí a gente tem um aumento, né, dos íons cálcio no meio intracelular, estimulando a atividade de enzimas proteolíticas, né? E aí o que acontece? Isso aqui, gente, é o mecanismo fisiológico, tá? Da calcecoestrina, que ela em condições fisiológicas, ou seja, em equilíbrio, né? Essa calcecoestrina, ela vai mobilizar o cálcio do retículo após o potencial de ação, permitindo relaxamento muscular, né? O potencial de ação, gente, é aquele pico, né, da ação, ai meu Deus, da ação elétrica, né, da polarização elétrica da membrana, para que a gente consiga chegar numa polarização que você troca as cargas da membrana. E aí, nessa despolarização, né, a gente alcança um potencial de ação onde é liberado esse cálcio, né? E aí, o cálcio vai agir, como eu falei, lá na tropomiosina, tirando a tropomiosina e propiciando a contração muscular. Só que depois esse cálcio precisa voltar para o retículo, né? E aí o que acontece? Se você tem um mecanismo de falha nessa calcicoestrina, que retorna mobiliza esse cálcio para retornar para o retículo, você acaba causando uma concentração aqui de cálcio que vai desequilibrar esse potencial de ação. Porque o cálcio aqui, ele é um íon positivo, ele é um próton, né? E aí, a membrana, aonde vai ter muito cálcio, vai ficar positiva. Então, para você conseguir novamente despolarizar essa membrana, você vai ter mais dificuldade. Então, o músculo não vai conseguir contrair. Então, assim, por mais que você tente, o músculo falha, né? Você vai para fazer aquela força, mas o músculo não vai, entendeu? Então, é um mecanismo fisiológico, tá? Que pode ser causado pelo aumento desse cálcio no meio intracelular. Distinção entre fadiga central e periférica consiste numa diminuição no rendimento esportivo esperado, estabelecida respectivamente ao nível do sistema nervoso central, e aqueles localizados nos nervos periféricos ou na contração muscular, cujo complexo processo pode ser abordado de diversas maneiras. Gente, eu sei que parece que fala tudo, não explica nada. É só para a gente entender, né, que é muito mais, tudo isso está interligado, né? E, inclusive, esses processos podem estar acontecendo concomitantemente, eles podem estar acontecendo juntos, né? É só a gente entender que os mecanismos ligados ao sistema nervoso central, né? A gente falou na aula passada, até por isso eu queria dar essa aula depois da aula de sistema endócrino, porque a gente precisa lá da hipófise trabalhando, produzindo esses neurotransmissores, né? Para a gente poder falar, né, da diferença que eles vão fazer no exercício físico, tá? E eles vão entrar aqui. E aí, na questão periférica, a gente vai ter um foco muito maior na contração muscular, né? No processo de contração muscular.
E também no modo de estimulação, que pode ser voluntária ou elétrica, no tipo de contração, que é isométrica, isotônica, intermitente ou sustentada, frequência, intensidade, duração, tipo de músculo e característica das fibras musculares, tá? Então, quando a gente está falando de musculatura periférica, né, de musculatura, de sistema nervoso periférico, né, e ele que está ligado às junções neuromotoras, aos músculos esqueléticos, a gente tem um tipo de estimulação que é voluntária, né, e que depende de carga elétrica, por isso potencial de ação para contração. A gente tem tipos de contração diferentes, né, isométrico ou isotônico, né, intermitente e a sustentada. Frequência, intensidade, duração e tipo de músculo e as características da fibra musculares, porque elas vão variar, né? A gente tem fibras de ação rápida, curtas, longas, tá? E aí a gente vai ver isso agora. Aqui, gente, é o que eu falei daquela junção, né, neuromotora, né? Aí aqui a gente tem o axônio, né? E uma junção neuromuscular, tá? Aqui a fibra muscular, miofibrilas, né? E aí aqui, numa aproximação maior, né? A gente vê essa placa aqui, né? A placa motora, né? Aí aqui essas fendas, ó, é onde vai acontecer, é onde os neurotransmissores vão ser liberados, tá? E aí isso vai causar a contração muscular. Tá aqui o músculo, né? E aí esses neurotransmissores vão agir na contração muscular. Aqui, na contração isométrica, isso é uma pena, né, que os nossos colegas educadores físicos, nossos não, que acho que só tem o Ed, né? Mas os educadores físicos sabem falar disso muito melhor do que a gente. A gente tem aqui, ó, uma fase excêntrica na contração, né? A gente tem a fase excêntrica, né? Que a gente está saindo do centro da contração muscular. A gente tem uma fase isométrica, né? Que a gente sustenta ali, quando a gente fica com um tônus muscular, né? Trabalhando. E a gente tem uma fase concêntrica, que a gente está a favor, né? Daquela musculatura, que ele tá vendo um peitoral, né? Então, a gente tem aqui, ó, excêntrica, a isométrica, que ele deu aquela paradinha, e a concêntrica, aonde ele levanta esse músculo, né? Com a contração muscular. Aqui, gente, também, né? É uma contração isométrica, que é quando a gente está fazendo aquela prancha, né? Então, a gente faz um tônus muscular, então a gente não tem um processo de contração e relaxamento, né? Eu acho que é mais fácil, assim, eu penso melhor quando eu falo da rosca, né, gente? Ó, olha aí o de educadora física. Quando a gente faz aquela rosca para bíceps, né? Então, assim, você tá contraindo, né? Soltando. Você pode parar no meio e aí você faz aquele tônus muscular só para você não cair o peso do seu braço, né? Então, isso são os tipos de contração, né? E a gente vai estar envolvendo também fibras musculares diferentes, com características diferentes, tá? Isso tudo vai estar lá naquele feixe de fibra muscular. A gente tem as fibras tipo 1, que tem a velocidade de contração lenta, tá? E essas fibras, elas vão sendo mobilizadas de acordo com com esse tipo de movimento, tá? Em exercícios que mobilizam mais fibras lentas, você tem baixa capacidade glicolítica e alta capacidade oxidativa, né? Porque no exercício lento, na contração lenta, a gente vai conseguir fazer a via oxidativa, né? Baixo nível de atividade da miosina, da miosina ATPase, né? Que é a enzima
que vai quebrar a miosina, alto fluxo sanguíneo, que vai quebrar a miosina, desculpa, da enzima que vai quebrar o ATP, né, para contração muscular, alto fluxo sanguíneo, então você precisa de alto fluxo sanguíneo para que você possa liberar essa glicose, né, para fazer oxidação, para fazer a via oxidativa. A gente tem um aumento no número de mitocôndrias, exatamente por essa necessidade da oxidação, né, da respiração celular, para gerar energia. E elas estão ativas durante o exercício aeróbico prolongado, tá? Na fibra tipo 2, é uma fibra intermediária. Então, ela vai ter um fluxo sanguíneo moderado, né? E uma moderada capacidade glicolítica e baixa capacidade oxidativa, tá? Por quê? Porque a capacidade oxidativa, o que eu falei, ela mobiliza muita coisa, ela mobiliza mais mitocôndria, ela mobiliza a necessidade de mais fluxo sanguíneo, né? Então, se a gente tem uma fibra intermediária, ela vai fazer isso moderadamente, né? E tem baixa uso da via oxidativa por conta de todos esses outros fatores que ela abrange. Na fibra tipo 2, isso na fibra tipo 2A. Na 2B, né, que é uma fibra, e na 2C, que são fibras rápidas, né? Na fibra 2B, você tem alta capacidade glicolítica e baixa capacidade oxidativa. A gente já falou, né? Aqui a gente está fazendo via glicolítica, via rápida de quebra para energia, né? De disponibilização do ATP. Alto nível de atividade da miosina ATPase, baixo fluxo sanguíneo, né? Porque a gente não vai precisar da disponibilização da glicose, porque a gente tem uma parte que você vai usar até a creatina, a fosfocreatina, desculpa, gente, ó, cabeça, sexta-feira à noite já tá. Elas estão ativas nas atividades explosivas e rápidas, assim como atividades comparadas, arranques, mudanças de ritmo, né? A gente vai usar muito elas, por exemplo, no HIIT, né? Naquele exercício intervalado. Assim como, por exemplo, um jogo de tênis, né? O cara tem explosões de corrida e raquetada, e em outros momentos ele, né? Então ele vai ter uma atividade intermitente, né? De ritmo, de mudanças de ritmos e arranques repentinos, né? E aí nessas mudanças, nesses arranques, né? Nessas explosões, ele vai estar mobilizando mais fibras tipo 2B. E as fibras tipo 2C, né? Também são de contração rápida, são fibras musculares raras e indiferenciadas, e elas podem participar na reinervação ou transformação de unidades motoras, tá? Essa fibra tipo 2C, ela vai funcionar como uma célula-tronco, né? Uma fibra-tronco. Ela tá ali para se diferenciar, né? Como é que eu vou dizer? Para otimizar a formação de novas fibras, né? De novas unidades motoras, conforme, e elas também vão estar envolvidas, claro, no condicionamento físico, né? Quanto mais capacidade de você disponibilizar essas fibras que se regeneram, né? Que transformam as unidades, que se transformam nas fibras necessárias para aquele tipo de exercício, melhor, né? A condição física desse atleta. Por isso que a gente tem que entender, né, gente, que não é só, claro, tudo vai depender do condicionamento, de você moldar aquele atleta, né? Com alimentação adequada, com exercício para condicionamento. Só que, gente, sempre vai ter um fatorzinho genético ali, né? Que vai diferenciar o atleta. Você fala, pô, mas eu treino os dois juntos, os dois correm juntos, os dois comem a mesma coisa, e um tem uma dinâmica, uma performance, e o outro tem outra. Por quê? Geneticamente, um vai ter mais disponibilidade enzimática, de produção enzimática, de produção de fibras musculares, enfim, né?
Então, por isso que a gente tem que entender essas individualidades, né? Não tem receita de bolo. Então, conforme a duração e a intensidade do exercício, a gente tem a ativação de sistemas energéticos e metabólicos específicos, tá? Então, aquela história, o corpo, claro, gente, a gente vai ter tenista com... Assim, eu assisto muito o jogo de tênis. Então, você vê, assim, o biotipo dos tenistas pode variar muito, tá? Você vê a Serena Williams, né? As irmãs Williams. Cara, elas são parrudas, né? Tem muita musculatura, são grandes, são pesadas. E você tem tenistas super leves, né? Parece um corpo de bailarina, mas com uma musculatura também muito bem desenvolvida, porque elas têm uma capacidade de explosão ali, né? Na hora de usar, né? Da raquete, né? Para raquetada, elas têm uma musculatura bem desenvolvida para explosão. E se vocês verem aqui, né? O Nadal é um cara grande, né? Com bastante massa muscular, né? Ele é forte, ele tem uma musculatura mais desenvolvida. E você tem o Federer, eu não sei se eu coloquei foto dele, mas tem o Federer, que é um cara super esguio, né? Ele magro, não tem essa massa muscular toda e é o número 1 do mundo. Enfim, e aí a gente tem essa mobilização, né, de sistemas energéticos e metabólicos de acordo com o estímulo do exercício, né? Então, para cada exercício, o corpo vai se adaptar para dar conta daquilo. Essa é a realidade, né? Para o cara ser um atleta de elite, né? E aí, conforme, por exemplo, você vai ter aí comparando esportes, né? Você vai ter nos nadadores profissionais, você vai ter um desenvolvimento muito maior dos músculos de peitoral, costas, ombro, né? Enquanto você tem num levantador de peso, você tem, às vezes, caras que têm muito mais desenvolvimento de quadríceps, né? De músculos de membro inferior, né? Para suportar o peso, né? E assim como, claro, também de membro superior. Mas a questão é que o exercício que você faz é o que vai moldar quais sistemas energéticos e metabólicos vão ser mobilizados e ativados. Vias energéticas predominantes, só voltei com isso aqui, né, para a gente nunca esquecer quando a gente fala de nutrição esportiva. A gente tem mobilização de ATP, até 4 segundos, o ATP que está ali disponível, né, que é pouco, e a gente vai precisar fazer a ressíntese do ATP. Então, para isso, depois você vai mobilizar fosfocreatina, né, o sistema ATP-CP, ATP-fosfocreatina. Em atividades a partir de 1 minuto e meio, né, aqui você tem 10 segundos. A partir de 1 minuto e meio, você já tem os dois sistemas, né? Tanto o ciclo do ácido lático, quanto sistema ATP fosfocreatina. E a partir de 3 minutos, né, você vai começar uma mobilização maior do aeróbio oxidativo. Você já vai ter tempo, né, de trabalhar ali a glicose para obter energia. E aí aqui a gente está usando, né, a participação durante exercício máximo, tá? Aqui é no esforço máximo, né, que o pessoal gosta de falar que é próximo da falha. Tipo assim, o peso máximo que você aguenta, né? O esforço máximo, a partir de 3 minutos, você já vai estar usando aeróbio oxidativo. Em 4 segundos, você vai queimar o ATP que tiver ali disponível, tá? Aqui a gente vai ver como funciona a disponibilização energética na fibra muscular, né? Aqui na corrente sanguínea, primeiramente está lá, a gente vai usar a glicose, né? Ela vai entrar na fibra muscular aqui, porque que a gente precisa de aumento de vascularização, né?
aumentou a vascularização, disponibilizou a glicose. Essa glicose, ela vai formar na via glicolítica o ácido pirúvico, tá? Só que esse ácido pirúvico, se ele não entrar na mitocôndria, ele vai se transformar em ácido lático, tá? E esse ácido lático, ele volta para a corrente sanguínea e ele vai fazer uma alteração de pH aqui no sangue, tá? Então, essa alteração que a gente, né, tem como hipótese, inclusive, para cãibra, por conta dessa acidificação do meio. Mas aí, supondo, tá tudo bem, né? Aqui a gente tem uma parte de fermentação lática, e aqui a gente entra na respiração aeróbia quando o nosso ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria, tá? Para poder fazer um monte de ATP. Aí aqui, né, a gente tem liberação de CO2 na respiração celular, né? E você vai precisar do oxigênio para poder formar o ATP, né? Para poder fazer a via aeróbia, com liberação também de água, tá? E aí, acredito que assim, não sei se assim fica mais claro para vocês, né? Quais vias que a gente vai poder estar usando aqui para contração, para liberar esse ATP que a gente precisa para contração muscular, tá bom? Aqui, né? De novo, falando de vias energéticas, né? Vias metabólicas. A gente tem glicogênio, né? Que vira glicose. Com o uso de ATP, né? A gente tem aquela fase que a gente usa ATP e a gente tem a fase compensatória que a gente paga esse ATP, né? E ainda produz muito mais quando essa molécula entra lá no ciclo de Krebs, né? Na nossa fosforilação oxidativa. Então, vamos voltando, né? O glicogênio muscular vai ser quebrado em glicose. Com o uso de ATP, vai se transformar em piruvato, né? Esse piruvato, ele vai se transformar em acetil-CoA, né? E essa via do acetil-CoA também pode ser obtida, né, na beta-oxidação, através dos triglicerídeos, que vão ser quebrados em ácidos graxos. Esses ácidos graxos também podem ser transformados em acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs, tá? Lá na mitocôndria. Aqui é mitocôndria. Gente, não sei se eu consigo escrever. Peraí. Vou escrever só mit. Aqui a gente tem a mitocôndria, tá? Lá, bonitinha, redondinha, com as nossas cristas mitocondriais. Pronto. Aqui a gente tem proteínas que também, né? Aí aqui a gente já vê as vias, né? De neoglicogênese, né? De você obter energia, né? Através de outros substratos que não só a glicose. A gente também pode colocar a proteína aí para jogo, transformando, né? Quebrando ela em aminoácido e transformando ela em acetil-CoA. Só que isso, gente, gera dois probleminhas quando a gente usa a proteína para via energética, tá? Que a gente vai ter um gasto de enzimas, tá? É um processo custoso para o seu organismo, tá? Em relação à energia. Então, você vai precisar de fazer uma transaminação, uma desaminação oxidativa, tá? Primeiro uma transaminação para transformar em acetil-CoA e depois uma desaminação oxidativa para você poder transformar isso em ureia, tá? A ureia é um metabólito tóxico, tá? Ela em excesso, ela vai também causar acidificação, né? Do sangue, enfim, vai gerar vários problemas. Ela é um metabólito nitrogenado, né? Que inclusive pode fazer uma sobrecarga renal, tá? Seu rim é que vai dar conta dela, tá bom? Aí, supondo, todo mundo se transformou em acetil-CoA, né?
O nosso acetil-CoA entrou no ciclo de Krebs e produziu 36 ATPs, tá? Gastando, ele gasta acho que uns 4. Eu não lembro de cabeça não, gente. Ciclo de Krebs é meu sonho, saber ele todo de cabeça, mas a gente não consegue, né? E aí, o que a gente tem? Esse acetil-CoA também, aí a gente tem que lembrar, né? Que se ele não entra aqui, né? Se esse piruvato não vira acetil-CoA, não entra na mitocôndria, esse piruvato aqui vai fazer ácido lático. Espera aí que é esse negocinho aqui. Só para completar. Ácido lático. Ai, gente, preciso ficar mais moderna. Com aquelas canetinhas e um... e um computador com tela de touch. Mas, por enquanto, ver se dá para vocês entenderem, tá? Piruvato, se não entrar na mitocôndria. Então, por isso, lembra que eu falei que nos atletas mais bem treinados, a gente tem um aumento de produção de mitocôndria. Então, a chance deles entrarem em fadiga é muito menor, porque esse piruvato, ele tem para onde ir. Se você não tem mitocôndria para dar conta, você vai formar ácido lático, tá? Então, vai aumentar também a chance de fadiga, tá? Então, assim, do dia para a noite, você quer correr 30 quilômetros, pegar não sei quanto de peso, vai fadigar, né? Não vai dar conta. Se não tem mitocôndria, você vai acumular aquele excesso, né, de piruvato, enfim, não vai dar certo. Então, o condicionamento está envolvido, inclusive, com a produção de mais mitocôndrias, né, para a gente poder ter um melhor aproveitamento energético aí, né, para a contração muscular e para o exercício físico. Correlação entre os sistemas, né? Duração do exercício é inversamente proporcional à sua intensidade. Gente, quanto mais intenso, menos tempo a gente aguenta de exercício, né? Em repouso, o organismo só necessita produzir energia para atender às exigências do metabolismo basal. Por isso, a gente faz aquele cálculozinho, né, do nosso metabolismo basal, né? Nossa taxa metabólica basal, nossa TMB. E aí, depois que a gente vai incluir lá o fator atividade. Isso a gente vai ter nas próximas aulas. Ao se iniciar uma atividade física, aumenta-se o consumo energético e podem ocorrer 3 situações. Gente, no esforço, quando o esforço é extenuante, né? Então, ele está acima de 100% do seu VO2 máximo, a nossa demanda energética só poderá ser atendida pelo sistema anaeróbio alático. Então, assim, o tempo que a gente aguenta de esforço extenuante é muito baixo, né? Quando as reservas de fosfocreatina se depletarem, a atividade não poderá mais ser realizada. Aí, voltando lá aqui, nesse gráfico. E isso dá o quê? No máximo, né? Aqui, 1 minuto e meio, tá? Indivíduos também já muito bem treinados, ok? Então, assim, a maioria vai esgotar isso em 10 segundos, tá? Um exercício extenuante, tá? Quando as reservas de fosfocreatina se depletarem, impossível da gente continuar. Então, fosfocreatina se acaba em 10 segundos, acaba o exercício. No esforço intenso, que está entre 85% e 100%, gente, tá difícil aqui, entre 85% e 100%, e que já é para atletas muito bem treinados, tá? A gente tem uma quantidade de energia necessária à consecução do exercício, tá? Que pode ser fornecida pelo sistema anaeróbio lático. Então, a gente para em qual... Aqui, ó.
Sistema anaeróbio lático, a gente vem até aqui, tá? A gente ainda nem entrou na mitocôndria. Sintetiza ATP, ele ressintetiza ATP, indispensável esforço. A intoxicação pelo meio do ácido lático impedirá, do meio pelo ácido lático, impedirá a continuação da atividade, além de aproximadamente 1h30, tá? E isso, como eu falei, em indivíduos muito bem treinados, tá? Com bom condicionamento físico. Quando a gente tem esforço moderado, abaixo de 85, apesar da demanda extra inicial de energia ser atendida pelo sistema anaeróbio, o aumento do aporte de oxigênio às células musculares após algum tempo permite que o sistema aeróbio ressintetize o ATP necessário. E aí a gente tem o quê? Uma produção muito maior de ATP, né? Quando você já está mobilizando aqui o sistema aeróbio, tá? E com isso você consegue uma duração maior desse exercício, tá? Estratégia nutricional. Com relação à suplementação com carboidratos durante o exercício físico prolongado, temos que este atua diminuindo a mobilização de ácidos graxos livres que competiram nesta condição pelos sítios de ligação na albumina com o triptofano. Aqui, gente, a gente vai começar a trabalhar aquelas hipóteses do triptofano, tá? Mas aí, assim, é bem específico, né? Uma bioquímica bem específica do metabolismo energético. E aí, o que acontece? Quando você, né, faz aquele gelzinho não é frescura, né? Aquele gelzinho de carboidrato, aquele gelzinho de malto, ele vai permitir com que você prolongue, né? Essa oferta, né? De glicose, ela vai prolongar isso aqui, gente, ó. Ela vai prolongar, vai permitir, né? São exercícios de longa duração, né? O cara não vai estar comendo gelzinho de carboidrato para fazer levantamento de peso, né? Que dura 10 segundos. Ele vai estar fazendo isso no exercício prolongado, triatlo, maratonas, né? E aí, nesse exercício prolongado, se você começa a mobilizar, você esgotou o glicogênio muscular, a sua glicose sanguínea começa a baixar, né? Então, você começa a mobilizar o quê? Triglicerídeo e proteína, tá? Nessa mobilização, como eu falei, você vai fazer o ciclo da ureia, você vai tá mexendo no seu metabolismo, né? No seu equilíbrio ácido-base, né? E na beta-oxidação também você tem formação de corpos cetônicos, tá? Que também são prejudiciais, que também alteram o pH e fazem um desequilíbrio aí dessa fisiologia, desse metabolismo, né? Então, quando você oferta o carboidrato para esses exercícios físicos prolongados, tá? A gente consegue, né, reduzir esses ácidos graxos, tá? Porque, assim, para entrar na célula, esses ácidos graxos, eles vão precisar de albumina, tá? E aí, o triptofano, que a gente também precisa, né, para melhorar aí esse desempenho, ele não vai ter, a albumina é o nosso grande Uber, né? E a albumina está toda ocupada com mobilização de ácido graxo livre, tá? Porque quem libera esses ácidos graxos para a corrente sanguínea é o fígado, através da albumina, tá? Por isso que eu tô falando, gente, principalmente em nutrição esportiva, a gente trabalha muito fisiologia. A gente sempre tem que voltar na fisiologia, né? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, se a gente precisar voltar em alguma aula de fisiologia, nunca é à toa, tá? Porque não adianta a gente ter isso como uma decoreba. Ah, não, o cara é atleta de triatlo. Ah, então ele tem que comer ou tomar o gelzinho lá de maltodestrina. Por quê? Entendeu? Aí você não está entendendo nem por que você está prescrevendo aquilo. Né? Aí ele fala assim, ah, não, mas eu tomei um whey.
que o whey vai resolver aí? Não vai, entendeu? Então, porque o whey vai estar fazendo ureia, vai estar aumentando a disponibilidade de aminoácido. Não é isso que ele precisa para poupar essa mobilização de triglicerídeo. Entende? Então, assim, é por isso que é sempre importante a gente voltar na fisiologia para a gente entender essas estratégias nutricionais. Então, assim, o fornecimento de carboidrato, né, vai reduzir essa concentração de triptofano, de L-triptofano no plasma. Então, a razão, triptofano aminoácido, inibidora da captação de triptofano para o cérebro e diminuidora da produção de serotonina, tá? Porque o triptofano, ele é um precursor da serotonina, tá? Ele é um aminoácido, né? Então, a gente vai precisar dele disponível para o cérebro. Então, se a gente está inibindo essa captação, né, a gente acaba diminuindo a produção de serotonina. E a gente já viu lá na frente, né, que a gente precisa dessa serotonina para a gente conseguir até fazer essa busca, né, por superar os nossos limites do físicos, né? Porque se você não tem uma capacidade até mental, tanto que a gente, nos atletas de elite, a gente vai estar trabalhando muito psicológico, né? Então, só que a gente tem que entender que também existe um biológico ali, uma bioquímica, né? Por isso que você oferta BCAA não para ganho de massa muscular, mas muitas vezes para melhorar essa oferta de aminoácidos de cadeia ramificada, né? Você oferta whey protein, que é muito rico em triptofano, que é muito rico em aminoácidos essenciais, para a gente poder melhorar essa disponibilidade de aminoácidos para produzir serotonina, para produzir dopamina, né? Para produzir adrenalina, porque é matéria-prima, né? Então, são aminas, dependem de aminoácido, né? Então, aí quando a gente começa a entender esses mecanismos fisiológicos, é muito mais fácil a gente pensar em estratégias nutricionais, porque a gente vai saber por que a gente está buscando elas. Então, como efeito global, a gente vai ter um retardamento dos sintomas de fadiga central, né? E esses efeitos devem ser somados aos benefícios bem conhecidos da suplementação de carboidratos aos mecanismos periféricos da fadiga, tá? Então, é sempre assim, a gente pensa, né? O pré-treino é carboidrato e o pré-pré-treino é o aminoácido, porque o aminoácido ele vai ser proteína, porque esses aminoácidos que vêm da proteína, eles precisam de passar por todo um processo digestório, né, por todo um processo de absorção e de transformação em outras substâncias, né? Seja em neurohormônios, em neurotransmissores, né? Em tudo que a gente tem como proteína funcional e estrutural, né? Em proteína, em fibra muscular. Então, isso demora muito tempo. Então, não existe pré-treino de whey, né? O whey é o pré-treino do dia anterior, né? Você começa o seu pré-treino um dia antes, para que aquilo consiga realmente disponibilizar. A gente precisa do fígado para processar. Então, não adianta pré-treino com bebida, porque o atleta de elite, ele não vai fazer uso de bebida alcoólica de preferência, porque vai impactar na performance, porque está mexendo lá no fígado, está sobrecarregando o fígado dele para metabolizar aquele álcool, né? E prejudicando essa disponibilização da albumina para carregar as moléculas para onde elas precisam, né? Enfim, então é tudo um processo global, né? Então, assim, essa estratégia de priorizar o carboidrato apresenta melhores resultados por também suprimir diversos problemas causados pela suplementação com BCAA, tá? Antigamente, a gente tinha esse BCAA como se ele fosse liberar esse triptofano, disponibilizar isso, né? Para reduzir essa fadiga. E aí, com vários estudos, né? A gente viu que a gente precisa de um estímulo
através do carboidrato para que a insulina, que vai estar envolvida, né, a partir do consumo de carboidrato, né, a gente vai ter um estímulo da produção, da liberação de insulina, e aí essa insulina vai ter um papel fundamental na elevação dessa proporção triptofano-aminoácido neutro após refeições à base de carboidrato, né? E esse aumento vai estar diretamente relacionado ao índice glicêmico do alimento. Aí veio, né, o índice glicêmico, o que tem? Doce de leite. Aí agora a gente tem a modinha do doce de leite pré-treino. Por isso, a insulina, inclusive, é anabólica, então ela vai estimular também, né, aumento de massa, aumento de estímulo, né, da síntese de proteínas e estímulo das sínteses que a gente precisa para aumento de fibra muscular, de massa muscular. Ah, mas eu sou gordinha, vou comer doce de leite no pré-treino? Vai comer menos, né? Precisa ser doce de leite? Não. Pode ser o que está dentro do seu plano nutricional, né? Tem que estar dentro das suas necessidades energéticas, do seu plano de déficit calórico, né? Então, assim, mas eu posso? Pode. Tá dentro? Quanto que você vai estar fazendo de gasto energético com esse exercício, né? Então, só para a gente entender que aí a gente está usando esse carboidrato para reduzir um mecanismo de fadiga, tá? Não é que o carboidrato estou fazendo uma dieta cetogênica, né? E estou fazendo exercício. O que vai acontecer? Com certeza a sua performance vai diminuir. Mas eu consigo fazer bem, inclusive meu aeróbico em jejum, parará. Ok, por quê? Porque você tem um estímulo de produção de noradrenalina, né? Por conta do jejum, aí você está trabalhando glucagon, você está trabalhando neurotransmissores que vão ser adrenérgicos, que vão estimular receptor adrenérgico, né? Aumentando a lipólise. Sim, isso também está acontecendo. Tá? Só que eu não estou pensando no cara que está querendo perder uma gordurinha, eu estou pensando no cara que precisa resistir mais tempo correndo, ou resistir mais tempo pegando peso, né? E aí, aí a gente vai precisar trabalhar o carboidrato. Se não é fadiga, se não é perda de performance, tá? Porque essa noradrenalina que você libera ainda em jejum, quando você faz o exercício em jejum ou com dieta cetogênica, ela vai causar outros problemas, porque você vai fazer lipólise, você vai liberar ácidos graxos, né? E dali você já vai ter um outro metabolismo energético, você vai ter formação de corpos cetônicos, né? E aí, muitas vezes, isso pode não ser uma estratégia interessante dentro do que você precisa, ok? Mas aí a gente também pode trabalhar isso quando a gente fala de emagrecimento. Aí aqui, né, a gente tem como os recursos ergogênicos dentro do mecanismo de fadiga, né, para que a gente atenue os sintomas e da fadiga, né? Então, assim, o recurso ergogênico, né, é quando uma substância ou alguma técnica melhora as diferentes formas de rendimento desportivo. O mecanismo pelo qual se produz esse aumento do rendimento físico se deve principalmente ao aumento da eficiência do controle da produção de energia, tá? Então, assim, a gente tem como mecanismo ergogênico dentro da nutrição, tá? Porque a gente tem, inclusive, hormônios, medicamentos que vão ter ação ergogênica, tá? Só que isso não entra hoje, a gente não precisa falar disso agora, tá? Mas aí a gente vai entender como mecanismo, como produto ergogênico, né, a cafeína, por ela ser uma droga psicotrópica do grupo de estimulantes do sistema nervoso central. Os efeitos são aumentar o estado de alerta e reduzir a sensação de fadiga. Isso é muito importante da gente entender. Sensação de fadiga. O que quer dizer que o quê?
Você não sente que está cansado, mas você está. Então, no uso e no abuso da cafeína, né, você acaba, por vezes, inclusive, propiciando uma lesão, porque você não entendeu que ali já deu. Então, a gente tem que, nessa prescrição da cafeína, né, a gente tem, inclusive, um sistema de rebote do uso da cafeína. Então, o que a gente faz com o atleta é ciclar essa cafeína, tá? O atleta, ele não faz uso contínuo de cafeína, tá? Ele precisa ciclar. Senão, a membrana celular, os receptores, o corpo vai adaptando. E ele vai produzindo mais receptores para dar conta daquela dose de cafeína que você está ingerindo e está aumentando. Então, quando você tem uma saturação desses receptores, né, você vai ter uma sensação de redução de fadiga, mas cada vez você vai precisar de uma dose maior para que essa sensação perdure. Entende? Então, ela cada vez vai necessitar de uma dose maior. E nisso, quando você faz uso crônico, né, vai chegar um momento em que o seu sistema nervoso central já não vai mais entender aquilo, né, como estimulante. Ele vai aumentar o seu cansaço, tá? A creatina, né, é o nosso suplemento do coração, né? Ele tem milhares e milhões de estudos que comprovam e que reafirmam essa eficácia, né? É o suplemento que a gente fala que é de 8 a 80 anos, né? A gente pode usar em criança, em adulto, em atleta e em idoso, né? Inclusive aqui em casa, eu coloco os coroas, pelo menos o meu sogro que tem uma boa função renal, que não que a creatina vá, tá? A creatina, na verdade, como ela aumenta a creatinina, o que acontece? Ela pode mascarar, né, o exame aí de sangue. Então, assim, alguém que está usando creatina, fazendo uso crônico da creatina, tem que avisar para o médico, quando for fazer exame de pesquisa de creatinina, que ele está em uso de creatina, só para o médico poder relativizar, né? Senão você pode, tanto como médico quanto como nutricionista, você pode fazer um diagnóstico errado de uma disfunção renal, tá bom? Então, ela demonstra aumentar a capacidade muscular para hidrólise de fosfocreatina, tá? Atuando como um buffer metabólico, diminuindo o processo de fadiga neuromuscular e levando a um tempo maior de exercício, tá? Então, aquela fosfocreatina, né, que a gente tem, sei lá, 10 segundos, né, em média para usar, ele vai acabar dando uma aumentada aí nessa quebra, nesse tempo de quebra, né? E aí o que ele funciona como um tampão, né? Porque vai chegar um momento, né, que a gente já vai estar fazendo a via glicolítica. E aí ele vai minimizar essa formação de ácido, né, para poder aumentar o tempo útil do seu exercício, né, sem causar fadiga. BCAA, né, a gente ainda tem o uso dele para prevenção de fadiga central por conta daquele mecanismo do triptofano, tá? Só que a gente já viu que é muito mais eficiente a gente fazer um uso de um recurso muito mais simples, né? De uma oferta de carboidrato eficiente, né? Então, porque os estudos, né, não confirmam que essa estratégia aumente resistência à fadiga, tá bom? Então, assim, a função ergogênica do BCAA, ela caiu por terra, tá? Hoje a gente não usa BCAA para isso. BCAA é bom? Depende para quê. Eu usava muito BCAA
para paciente com problema hepático, desculpa. Para paciente hepatopata, tá? A literatura indica o uso de BCA para o hepatopata, mas é em outra via, tá? A gente tem que entender cada via, o que é esse suplemento, qual é a função dessa substância, como que ele é metabolizado no organismo, para a gente entender que a função, qual é a função real dele, né, até onde que vai. Né? Então, se a gente não entende do metabolismo hepático, dos aminoácidos ou dos lipídios, não adianta você só prescrever um BCA, prescrever um TCM, se você não sabe aonde que ele vai agir, tá? Então, a questão é que a gente não usa mais BCA como recurso ergogênico, tá? Por conta dele não ter essa função de prevenir fadiga, né? Nem de melhora de performance, nem de muito menos de aumento de massa magra. Agora a gente vai falar da síndrome do overtraining. Gente, quem tá aí? Tem alguém aí? Não? Oi. Oi. Eu coloquei no modo aqui que eu não vejo vocês. Espera aí. Não, só para perguntar se vocês querem um tempinho ou se a gente vai direto. Por mim, pode ir direto. Eu acho que pela Alane e pela Ju também. Ah, então tá. Não, porque falta pouquinho e... Gente, alguma dúvida até agora? Ainda não, Não, Amanda, tem mas muita quando informação. Muitas. Pois é. Quando fica esse silêncio é porque tem muitas. Vocês estão em dúvida de qual dúvida que vocês tiram primeiro? Então, eu acho que depois que rever, vai aparecer algumas, mas assim, revendo a aula, revendo o slide, é mais tranquilo, que aí você para, anota, pesquisa. Eu acho, Então tá né? joia. Estou à disposição, tá? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai falar de overtraining, tá? Que é essa síndrome do excesso de exercício, de atividade, né? Que vai, claro, entrar com o mecanismo de fadiga aí, né? Para a gente causar esse overtraining, né? Ela é uma síndrome sistêmica. Ela é uma síndrome sistêmica, ou seja, do organismo todo, né? Ela envolve todos os sistemas, caracterizada pelo excesso, pelo excesso de exercício, né, gente? Desencadeando o surgimento de diversos efeitos adversos, sendo o principal deles a diminuição do desempenho, né? Aquele famoso exagero, né? O cara, não, eu faço. Aí o que vai acontecer? Até ele recuperar, né, aquele excesso, pronto, já o desempenho dele já caiu, né? Então é 2 passos para frente e depois tem que dar 5 passos para trás. Fisiologicamente, tá? A síndrome do overtraining é um distúrbio neuroendócrino, tá? Então, de novo, aquela aula da semana passada, acho que foi semana passada, hipotálamo, hipófise, adrenal, né? Então, é o eixo EHHA, né? Hipotálamo, hipófise, adrenal, que resulta no desequilíbrio entre a demanda do exercício e a possibilidade de assimilação do treino, acarretando falha no controle dos efeitos do estresse do treinamento, tá? Treinou, estressou, fato, né? É aquela velha história do, como é que é? Esmaga que cresce, a gente não fala isso? No pain, no gain, sem dor não tem ganho, né? Então, assim, tudo isso está ligado a que é estresse, estresse da fibra muscular, desgaste da fibra muscular, né? Só que a gente tem todo um controle desse estresse, né? Através de hormônios, né? Para que você envie essa mensagem que a gente vai o quê? Refazer essa fibra, né? Inclusive em relação à sensação também de cansaço, né? Então, ela causa, né? As causas dela são dano muscular, né? Ou seja, você foi além de um limite da tua fibra
e lesionou, lesão de tendão, lesão, né, da fibra muscular, inclusive. Nutrição inadequada, ou seja, você não está fornecendo proteína suficiente para aquele turnover, você não está oferecendo proteína suficiente para a produção desse, né, a gente falou que é uma síndrome ligada ao sistema neuroendócrino, nem para produzir hormônios e nem neurotransmissores, né, para equilibrar esse metabolismo. Distúrbios de humor e diversas consequências em resposta às variações do hormônio do estresse, né, aumento do cortisol. Porque o que acontece, gente? Eu não falei disso na nossa aula, mas depois eu vou trazer para vocês isso também, esse ponto. O cortisol, ele na verdade é um hormônio anti-estresse. Só que a gente aumenta a liberação dele conforme a gente aumenta o estresse, né? Então, conforme a adrenalina, né? Quanto mais adrenalina, mais cortisol. E aí, se você tiver um desequilíbrio, né, nessas respostas ao estresse, você causa isso um desequilíbrio de humor. Por quê? Você não vai ter fabricação de serotonina, dopamina suficiente. E aí a gente lembra daquele eixo, né, do treinamento, que é bom sono, boa alimentação e mobilização muscular, né, e movimentação, enfim, treino. Se você come mal, impacta no treino, impacta no sono. Se você dorme mal, impacta na alimentação, impacta no treino, né? Então, tudo isso está interligado. Então, assim, se você está com distúrbio de humor, provavelmente isso vai influenciar com distúrbio de sono. E aí você vai... a gente precisa do triptofano, né? Como eu falei, como precursor de serotonina, né? Precursor da melatonina. Então, a gente vai ter desequilíbrio do sono. Diminuição da disponibilidade de glutamina também pode levar ao overtraining, tá? Porque, assim, glutamina, quem está resolvendo o problema dela não é nem na suplementação, tá? Você pode suplementar glutamina. Agora, a sua glutamina é endógena. Quem está resolvendo ela é teu fígado. Teu fígado tem que estar bom. De novo, por que atleta não tem que beber, não pode beber? Muitos bebem, ok, tem festinha, vai ver o rendimento, né? Vai ver o que as festinhas da seleção brasileira deram, o resultado. É isso aí, a seleção brasileira está uma porcaria, né? Um minutinho, gente, só tocando o telefone aqui. Por isso, porque assim, a performance, ela depende muito, né, dessas disponibilizações de glutamina, de albumina, né, tudo isso que está sendo lá processado no fígado. E você enche o teu fígado de álcool e fala, se vira aí. Ele fala, olha, vou fazer o que dá. E aí, nisso, você acaba reduzindo a tua performance, tá? Então, assim, o overtraining, nesse caso, né, é porque você tá gastando tanta glutamina que o teu fígado não tá dando conta de repor, né? E aí você também vai aumentar essa sensação de fadiga. A fadiga central e depressão das reservas de glicogênio muscular e hepático também causam o overtraining, a gente já viu. Novas hipóteses, né, relacionadas a essa liberação de citocina, fadiga central, depressão do glicogênio muscular e hepático e a diminuição da disponibilidade de glutamina durante as atividades físicas têm sido levantadas. Não sei se eu peguei... Ah, tá aqui, ó. Aqui, tá? Só para a gente entender esse metabolismo da glutamina, tá? O que vai acontecer? Aqui a gente tem o músculo, sangue, fígado, tá? No seu músculo, a gente está precisando o quê? Produzir energia. Meu foco é a energia, né? Para a gente poder fazer contração muscular, né? Aí você pegou o glicogênio, piruvato. Aí, por isso, gente, é muito importante, só assim, digo para as pessoas que vão ter
um conhecimento mais aprofundado, que vão para essa área, não tem como fugir da bioquímica, tá? Se a gente não entende os processos bioquímicos, a gente, como eu falei, você não sabe por que você está fazendo aquilo. E aí, assim, montar uma estratégia sem saber por que você está fazendo aquela estratégia, né? Em que pontos que ela vai atingir, até porque se vocês veem, né? Cada um desses fluxos, eles geram outros fluxos, ele tem vários fluxos periféricos, né? Então a gente acha que está resolvendo, não, mas é fácil, vou dar mais glutamina. Só que não funciona assim, tá? Não, então se eu suplementar com glutamina, ele vai ter disposição eterna? É só dar glutamina lá junto com carboidrato? Não, não é assim, tá? Vamos entender por quê. Então, a gente tem, primeiro, lembra do glicogênio hepático? Ele vai ser disponibilizador de glicose, né? E a gente também tem um glicogênio muscular para disponibilizar essa glicose, tá? E essa glicose também pode se tornar mais glicogênio muscular ou mais glicogênio hepático. Mas ok, aí a gente tem, né, formação de piruvato mais glutamato, né? E esse glutamato vai formar glutamina, tá? Então, assim, tem reações aqui de desaminação, a gente não vai estudar cada ponto aqui, tá bom? É só para a gente entender. Aonde que vai entrar o BCAA? Aqui, ó. O nosso querido BCAA, né? Os aminoácidos de cadeia ramificada, né? Aqui tá em português. Eles vão fornecer proteína, né? Vão fornecer aminoácido para, inclusive, essa transaminação de formação de glutamina, tá? Essa glutamina, ela vai ser usada para o sistema imune, para o intestino e para os rins, tá? Ela vai ser metabolizada, também vai sofrer transaminação e processos bioquímicos no rim, tá? Para ela voltar para o fígado, para ela voltar para a corrente sanguínea, tá? E ela vai ser fundamental para a formação de sistema imune, tá? E no intestino, a gente fala que, assim, glutamina alimenta hepatócitos. Hepatócitos não, desculpa. Glutamina alimenta os enterócitos, né? Ela é fundamental no bom funcionamento dos enterócitos, tá? Então, depois, se Deus quiser, ano que vem, se eu der aula para vocês, a gente vai falar de imunomoduladores. E a glutamina é o imunomodulador que a gente usa para paciente, inclusive, pacientes graves, né? Pacientes hospitalizados, porque ela vai ajudar, sim, né? Essa disponibilização de glutamina para o sistema imune para o intestino. Só que, de novo, gente, se esse paciente, se esse atleta, se esse ser humano tá com o fígado detonado, só colocar glutamina na corrente sanguínea dele não vai resolver. Porque eu tenho uma série de processos, né, que vão depender de hepatócitos saudáveis, né, de sistema imune, enfim, de um metabolismo eficiente, que não vai adiantar enfiar glutamina. Eu só vou fazer o quê? Sobrecarregar meu rim. Ou então, se eu tenho um rim que não tá legal, então, assim, a gente não suplementa a glutamina se a gente tem uma disfunção renal, né? Se a gente tem uma falência renal, porque você só vai sobrecarregar mais esse rim, ok? Então, assim, tem que saber por que tá fazendo e onde tá fazendo, tá? E aí, voltando, o importante, aí sim a gente entra no nosso BCAA, tá? Só que esse BCAA não precisa ser aquele BCAA puro. Você tendo uma boa oferta proteica, né? O whey protein tem, por isso que a gente vê, né? Qual whey protein tem pelo menos 5 gramas de BCAA, tá? Isso já resolve. Mais do que isso, não precisa, ok?
E depois a gente vai falar disso melhor quando a gente falar também de suplementação, tá? Aí a gente vai falar de suplemento por suplemento, como é que eles agem, metabolismo deles, e aí eu acho que fica mais claro para todo mundo. Agora, só para a gente entender o papel da sua glutamina e disso tudo tá bem, para que você não tenha, né, essa sensação, né, esse sintoma de overtraining, tá? Que aí no overtraining você tá em falta de glutamina, ok? Você já mobilizou todo o BCA possível, tá? Você já aumentou demais a quantidade de ureia, então você tá acidificando o teu meio, né? Aqui, de novo, formação de ureia, e aí isso tudo vai causar esse overtraining, tá? Atualmente entende-se, né, que o desequilíbrio entre treinamento e recuperação parece ser o mais relevante nesse aspecto. Gente, sem, né, de novo, o tripé, cadê? Descanso, eu tenho, não sei se eu coloquei nessa apresentação, mas esse tripé, né, do exercício físico, ele é fundamental, né? É descanso, alimentação e treino, né? Então, o que a gente tem como um overreaching, ele é funcional, tá? É como eu falei, é você ultrapassar as tuas metas, tá? É a superação do atleta, né? São adaptações fisiológicas para melhora da capacidade física. Então, é aquela coisa de ir até a falha, alcançar o seu VO2 máximo. Isso tudo você vai estar o quê? Mobilizando aumento de mitocôndria, né? Mobilizando aumento de construção de fibra muscular, né? Primeiro você vai ter ai, meu Deus, fugiu. Primeiro você vai ter um desgaste dessa fibra muscular, né? Para você ter, com o descanso adequado, com o turnover proteico, com a oferta proteica, uma recuperação dessa fibra e um aumento da massa muscular, né? Uma recuperação e um aumento da mobilização de mais fibras musculares, né? A gente vai entender que isso dura poucas semanas, porque daqui a pouco você vai precisar realmente descansar. Você precisa de um ciclo regenerativo, tá? E desfecho positivo, tá? Então, assim, você pode aumentar você pode aumentar os seus limites, né? Porém, a gente precisa de descanso. Senão, isso aqui que é funcional, que é benéfico, se transforma em uma coisa patológica, que é o overtraining, tá? Que aí é uma síndrome, né? São alterações drásticas em dieta, né? Ou seja, você, não, sou atleta, um amigo meu, um cara lá da academia, falou que é bom fazer uma cetogênica aí para dar uma secada. Vou fazer um jejum intermitente porque, tô em fase de cutting. Beleza, só que isso tem que ter supervisão, né? Não adianta você fazer uma alteração drástica e reduzir o seu rendimento, né? Ou você fazer uma lesão muscular, uma lesão física, porque você mudou a sua dieta, porque o colega disse que é maneiro para fazer um cutting, né? Porque deu na sua cabeça de entrar num cutting, né? De secada, vou dar uma secada. E aí, nisso de dar uma secada, você continuou pegando mais peso, e aí o problema é certo, né? Alterações em ciclos de sono e descanso, né? Estresse aumentado, alterações de eixo hormonal, alterações metabólicas e bioquímicas, e ele é indesejado. E junta-se isso tudo, né? Aí a gente também não está falando do atleta de elite que está lá com todo um suporte. No cara que a gente que vai ser a maioria, né, da gente vai esbarrar com esse tipo de paciente, o cara ainda vai que tá tomando uma bomba e não te contou. Então, a testosterona, ela
também age em todo, faz também todo um distúrbio nesse equilíbrio, né? Ela vai, enfim, a gente vai também, quero falar disso em separado, né? Porque isso é um assunto extra. A gente não precisa, porque a gente não vai prescrever testosterona. Mas a gente vai, como eu falei, esbarrar, a gente vai estar fazendo a gente vai estar fazendo assessoria, né? A gente vai estar fazendo a consultoria para muitos pacientes que estão em uso de esteroides, né? A gente vai esbarrar com isso. E não adianta você só falar, não, porque eu não concordo. Ele, obrigada, doutora nutricionista. Mas a minha médica passa para mim. E ele vai continuar tomando. Então, a gente tem que entender até para falar assim, você está vendo? O esteroide que você está tomando aqui, ele está impactando aqui no seu rendimento, né? É legal, está aumentando a massa muscular, aí o cara lesiona, né? O cara aumenta, enfim, a gente vai falar disso certinho, porque eu quero que vocês saibam para vocês entenderem os dois lados da moeda, tá? Tem um lado bom, claro, mas tem um lado também que a gente tem que estar ciente e tentar minimizar ele com informação, né? E com um bom plano nutricional, né? Porque esse cara provavelmente vai estar, né? Ele não adianta só o hormônio sozinho, não vai fazer nada. Né? Se você não aumenta a meta proteica, se você não aumenta um consumo energético, a gente tem que ver como que isso vai estar trabalhando. Aqui, gente, a gente tem aquele hormônio da semana passada, né? Nosso adenocorticotrófico. O cortisol, como eu falei, né? Ele vai aumentar aqui durante o treino com adaptações positivas, né? Que é o nosso overreaching, nosso treino saudável, até o overreaching. A gente tem adaptações dos níveis de hormônio adenocorticotrófico, né? E do cortisol, que aumentam em resposta ao estresse do treino. Durante o overreaching, a resposta do cortisol é atenuada, enquanto a resposta do adenocorticotrófico é aumentada. O overtraining é caracterizado pela diminuição das respostas do adenocorticotrófico e do cortisol. Ou seja, não tem ninguém para segurar a onda da adrenalina, do estresse. Tá? Então, nisso, você vai ter a fadiga e você vai ter esses outros sintomas. Aí, eu até comentei, acho que foi a Alana que me perguntou, eu comentei disso, né, numa outra... Foi até na aula passada. E a Alana me perguntou como é que era essa síndrome da mulher atleta, né? A gente chama de tríade da mulher atleta, vocês vão entender por quê, né? Síndrome conhecida na medicina esportiva como tríade da mulher atleta, porque apresenta esses 3 sintomas. A amenorreia, tá? Que é redução ou pausa mesmo no ciclo menstrual, desordens alimentares e osteoporose. Lembra que eu falei que a gente precisava de cálcio disponível para contração muscular? Aí você faz contração muscular o dia inteiro. Você falou, vou ficar gata, preciso ter barriga trincada e vou malhar 3 vezes no dia. Maravilha! Quando você ainda tem 20 e poucos anos, a gente ainda tem os nossos estrogênios que estão aí bombando e mobilizando esse cálcio todo para os seus ossos. Só que você já está mais velha. E aí, o que vai acontecer? O seu osso não vai reabsorver esse cálcio, né? Você gastou tudo para malhar 5 vezes no dia. E aí, quando você vê, você vai tomar um tombo, vai quebrar a perna fácil e não vai poder malhar e vai engordar rapidinho, né? Porque você vai estar acostumado com o metabolismo de comer muito mais, né? E vai ter que parar de uma hora para outra. Então, provavelmente, você vai ganhar peso e vai perder aquela massa muscular que você achou que ia ganhar em 15 dias antes da sua viagem de verão, né? Isso, claro, gente, a gente está falando de mulher atleta,
tá? Claro que não é em 15 dias só de exercício extenuante, né? A gente precisa entender que, primeiro, a gente precisa ter uma redução muito grande da massa de gordura, né? Porque ela disponibiliza os lipídios que a gente vai precisar nos nossos hormônios sexuais, né? Que vão fazer toda essa parte cíclica da menstruação. As desordens alimentares, porque por conta desse excesso, né, de exercício, você começa a ter baixa na produção de serotonina e dopamina, e você cria compulsões alimentares ou até distúrbios alimentares, né, por conta desse excesso de exercício e que está prejudicando, né, esse eixo hipotalâmico aí de produção de hormônio. E a osteoporose que eu já expliquei para vocês. O tratamento indicado é reduzir a intensidade do exercício, né, dieta balanceada e diversificada. Supressão da função reprodutiva em mulheres engajadas em esportes que enfatizem o baixo peso corporal pode estar relacionada a uma adaptação neuroendócrina frente ao déficit calórico. Gente, eu acompanho uma pessoa, não sei se alguém aqui acompanha, ela foi aluna aqui de Vassouras, e ela era até minha cliente, eu fazia bolo para fora. E aí eu tinha uma relação com ela de cliente, né, de clientela. E aí adicionei ela a gente se adicionou no Instagram e tal. E eu comecei a acompanhar, né? E aí um dia ela falou que ela achava o máximo, que ela não menstruava há quase um ano. E ela achava isso muito bom, que era uma liberdade. E ela, assim, malha todos os dias. Você vê que a dieta é muito hipocalórica, ela é magérrima, né? E eu falei, gente, como que um profissional da saúde, né? Inclusive, ela está com um problema de saúde, né? Porque ela não está com a função reprodutiva dela em dia, né? Tem toda uma questão de feedback hormonal, então, assim, se ela está muito tempo sem produzir, ela vai fazer um hipogonadismo, ou seja, ela vai reduzir essa produção, né? O ovário e o útero, eles vão todos falar, peraí, ela não está afim de engravidar. O foco dela é outro, ela vive estressada, porque ele não entende só o exercício como uma fonte de prazer. Por mais que ela sorria e ache o máximo, e tem toda a liberação de endorfina, a gente sabe que tem, só que ela está num processo de sempre estar consumindo menos caloria, ela está num déficit calórico, né? Então, ela não está ofertando o suficiente para o organismo dela mobilizar os lipídios para aquilo que é funcional, né? Que é atividade, inclusive, sexual, atividade reprodutiva. E aí o organismo fala, não preciso menstruar, porque, inclusive, para ela vai ser mais um desgaste, né? Então, ele segura essa função do organismo dela. Enfim, eu sei que isso me marcou, porque eu falei, gente, né, tem gente que acha bonito. A pessoa tem um distúrbio psicológico, beleza, vai tratar. Não vai para a internet levantar uma bandeira de uma coisa que não é saúde, né? É a mesma coisa que eu ir para a internet e falar assim, olha, gente, estou 20 quilos acima do meu peso, me acho linda, me acho o máximo. É muito diferente gordofobia de uma apologia de um estilo de vida que não é saudável, né? Eu não posso postar lá o milkshake, ou não sei o quê, não, todo dia eu como isso aqui, sou gorda e sou feliz. Tá, mas você sabe, a gente como profissional da saúde, tá? Uma blogueira que não é profissional da saúde, não tem comprometimento nenhum com isso, né? Ela quer falar, não, eu sou gorda e sou feliz, ela tá no direito dela, na expressão dela. Agora, nós como profissionais da saúde, falarmos que isso é saudável, que isso é bom, eu posso ser gorda e feliz, eu posso estar gorda e feliz, bem resolvida. Agora, que eu sei que isso implica a um risco muito maior se eu precisar hoje fazer uma cirurgia, né? Mas eu como coisas saudáveis, mas eu sei que no mês que eu não estou comendo muita coisa saudável,
que eu estou comendo muito os ultraprocessados, né? Se eu estou comendo muita coisa rica em sódio, rica em lipídios inflamatórios, minha TPM é muito maior, minha dor nas costas, como eu tive uma crise de coluna, né? Estou com excesso de peso, me alimentei mal, e aí? Aí, quando veio o meu ciclo menstrual, com todas as implicações metabólicas, pronto, fiquei inutilizada, né? Hoje acordei moída, tá? Então, é isso que eu quero dizer, assim, publicamente, né? Fugindo um pouco até do tema da aula, mas que ilustra, é que a gente vê, às vezes, a pessoa tá com corpo atlético, ela faz exercício, então tudo que ela faz é legal. Não, a gente tem que entender, né, que isso pode implicar, né, para quem, uma menina de 14 anos que vê isso, ela pode alterar todo o desenvolvimento dela por conta de uma fala irresponsável, né? E de um profissional de saúde. Ela fala, não, mas a menina é médica, peraí, ela sabe o que ela está falando. Gente, nem CRN, nem CRM, nem CREA, nem OAB são prova de ética ou de boa, né, de juízo. Não vou nem falar de capacidade, vou falar de juízo para ninguém, tá? Não é porque tem um carimbo que tudo que ele fala tá certo, ok? Então, assim, de novo, falo para vocês, engaja, hoje, né, a gente fala muito disso, engajou, cancelou, tem toda essa terminologia envolvida com a mídia social, mas eu peço que vocês tenham muita responsabilidade no que vocês falam, tá? Porque é isso, você pode estar fazendo um gatilho para um distúrbio, a gente sabe que também existe esse distúrbio, né, do exercício físico, né, de você se exercitar demais, de você achar que nunca tá bom, que você nunca chegou no teu limite, né? E até fugiu também, agora essa hora, gente, até já fugiu o nome, ortorexia, né? A ortorexia, assim como a anorexia, são distúrbios de imagem, são distúrbios psicológicos, são patologias, ok? Então, a gente vender isso como um estilo de vida, eu acho, né? Eu acho questionável. Então, voltando, a gente tem essa supressão da função reprodutiva, tá? Por conta dessa questão toda de desequilíbrio hormonal, né? E a leptina secretada pelos adipócitos, ela funciona como um regulador da taxa metabólica, tá? E ela é um mediador de função reprodutiva. Não é à toa, gente, que nós mulheres temos uma maior taxa de gordura corporal, tá? Claro que a gente tem taxas saudáveis, a gente tem taxas limítrofes, né? Entre a saúde, o que está de mais e o que está de menos, né? E aí, o que acontece? E essa taxa, eu vou falar aqui mais na frente, né? Em torno de 12%. Então, assim, não é à toa que a gente tem esse tecido adiposo aumentado em relação ao homem, né? Porque a gente precisa dele como mediador de função reprodutiva. Porque os nossos hormônios, enquanto o homem tem testosterona e um cadinho de LH, né? A gente tem LH, FSH, estrogênio, também um resíduo lá de testosterona, mas que é para fazer mais, ele vai virar mais estrogênio, né? Enfim, nós temos 5 hormônios ligados à função reprodutiva, né? E aí não tem como comparar. Então, nossa fisiologia, nossa estrutura é de um tecido adiposo. A gente faz tecido adiposo nos quadris, né? Enfim, de uma forma que o homem não faz. Então, isso tem uma função fisiológica, tá? Não tá ali só de enfeite. E a gente precisa, né, da leptina. A leptina também ela aumenta a fome, ela tem todo outras implicações, né? Mas ela é um mediador. Gente, eu falei errado, tá? São 22%, tá? A quantidade necessária para manutenção do ciclo menstrual. E 17% a quantidade mínima de gordura, tá? Abaixo disso,
a gente já vai ter risco de alteração no nosso ciclo menstrual, tá bom? São 22, desculpa, fugiu da minha cabeça. Assim, como eu falei, existem mulheres saudáveis que não têm amenorreia com 17%? Pode ser, tá? Só que, quer dizer, 17 já é limítrofe. Conheci na academia uma mulher que dizia, né? Ela tinha 9% de gordura corporal e ela falou que não tinha nenhum tipo de distúrbio. Mas ela malhava, gente, há coisa assim de 20 anos, 20, 25 anos, ela até meio coroa. E aí, assim, o organismo dela, de alguma forma, se adaptou, né? Então, a gente não pode só olhar a grama do vizinho, até porque eu não avaliei ela, né? Clinicamente, para saber se aqueles 9% são 9% mesmo, e se ela realmente não estava passando por algum distúrbio hormonal, tá bom? Mas na literatura, a gente tem como 22% a quantidade para manutenção desse ciclo. Aqui a tríade, né, que é a amenorreia, não estou conseguindo ler o que está escrito. Distúrbios alimentares, né, e alterações ósseas, né, a osteoporose, a amenorreia e os distúrbios alimentares. Gente, acabou, nem vi, que era o último. Por hoje é só, gente. Eu tô acabando minha aula muito rápido. Acho que eu tô falando rápido. Vocês não param para tirar dúvida. Alguma coisa, alguma questão a mais que vocês queiram levantar? Não, Amanda. Tudo direitinho? Por enquanto, sim. Então tá. Não, esportivo, eu achei que vocês foram bem. Valeu a pena as revisões todas lá. Deu tudo certo, né? Parece que o conteúdo deu para absorver, né? Sim, eu não já sei, deu certinho, pelo menos para mim. Não, gente, vocês estão muito mal acostumados, é só 10, 9,5. Assim que é bom, Amanda, não passa sufoco. Oi? Assim que é bom para não passar sufoco depois. Não, tudo bem, gente, mas sufoco não vai, não. Como eu falei, nessa primeira também foi todo esse estresse que a gente passou, né? De adaptação. Aí, igual gente, tudo é filosofia, né? Tudo que funciona para a fisiologia, para corpo humano, funciona para a vida. Se a gente for parar para pensar. Então, assim, é a mesma coisa, gente. A gente precisou passar por um período de adaptação, de condicionamento, né? A gente teve toda uma troca aí de metabolismo, e aí teve algumas falhas, né? A gente acabou causando uma fadiga aí. Mas eu acho que agora a gente está mais adaptado, né? E vai conseguir um rendimento bom aí para P2. Estou nessa fé aí. Ô, Amanda, eu não sei se você já colocou alguma coisa lá de trabalho da P2, de esportivo. Ainda não. Mas eu vou. Não, então, eu estou para elaborar, que eu fiquei de passar até para a Luciana já as provas. Então, conforme eu estou montando as aulas, eu já estou separando algumas coisas para a prova, porque eu gosto de fazer o estudo dirigido da P2 já sabendo o que está na prova, entendeu? Porque, tipo assim, não adianta eu dar um estudo dirigido para revisar tudo de tudo, desgastar vocês e não cobrar aquilo que eu pedi para revisar. Então, eu gosto de focar mais no que vai cair mesmo, tá? Tá bom. Aí, assim, até finalzinho agora do mês, né, semana que vem, eu vou estar com isso tudo já para vocês, tá? Tá bom. Final de semana, hoje eu até falei, vou postar. Gente, deixa eu só desligar aqui. Tá gravando ainda. Eu vou só postar